pouquinho melhor, abre em Deuteronômio, capítulo 28. Livro do Deuteronômio, capítulo 28. Versículo 2. Aliás, versículo 1. 28, 1. Livro Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus: se obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus te elevará acima de todas as nações da terra. Estas são as bênçãos que virão sobre ti e te tocarão, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Serás bendito na cidade, bendito nos campos. Será bendito o fruto das tuas entranhas, o fruto do teu solo, o fruto do teu gado, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas. Benditas serão a tua casa, bendito serão a tua cesta e a tua amassadeira. Serás bendito quando entrares, bendito quando saíres. O Senhor expulsará diante de ti todos os inimigos que te atacarem. Se vierem por um caminho contra ti, fugirão por 7 caminhos diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo em teus celeiros e em todas as tuas obras, e te abençoará na terra que há de dar o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará como um povo consagrado a Ele, como te jurou, contanto que observes suas ordens e andes pelos teus caminhos. Todos os povos da terra verão então que és marcado com o nome do Senhor, e terão medo. O Senhor teu Deus te acumulará de bens, multiplicará o fruto de tuas entranhas, o fruto de teus animais, o fruto de tua terra, na terra que o jurou a teus pais dar-te. O Senhor abrirá para ti as suas preciosas reservas, o céu, para dar a seu tempo a chuva necessária à terra e para abençoar todo o trabalho de tuas mãos. Assim emprestarás a muitas nações, e de nenhuma receberás emprestado. O Senhor te porá à frente, e não na cauda. Estarás sempre no alto, jamais embaixo. Contanto que obedeças às ordens do Senhor teu Deus, que hoje te prescrevo, que as observes e as ponhas em prática. E não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, de nenhuma das prescrições que hoje te dou, para seguires outros deuses e dar-lhes culto. Eu não vou falar a palavra do Senhor não, porque embaixo está escrito maldições. Então, antes de entrar na parte daquilo que é maldito, vamos entender aqui o que o Senhor está colocando no livro de Deuteronômio, né? Ele coloca sobre as bênçãos. E ao nós lermos isso aqui, capítulo 28, a sensação que dá é, que maravilha, né? Meu Deus do céu. O Senhor está confirmando que tudo isso Ele fez para cada um de nós. Ele está confirmando que as bênçãos que Ele tem para mim e para você são infinitamente maiores do que qualquer maldição. O grande problema é que as pessoas pegam e se agarram muito naquilo que ouvem, naquilo que escutam outras pessoas dizendo, e acaba minando a sua fé, porque não conhece a palavra de Deus e as suas promessas. As bênçãos de Deus sempre serão infinitamente maiores do que qualquer maldição. O mal não pode sobrepor ao bem. Nós não podemos esquecer isso. Mas o mal não existe? Claro que o mal existe. O mal não é usado pelas pessoas, fazem trabalhos espirituais, fazem. O mal não atinge as pessoas que vão lá, fazem aquelas coisas do mal para poder a outra não progredir, para a outra não crescer na vida. Depende de você.
Algumas situações nós devemos entender naquilo que é da bênção de Deus. Aqui ele colocou várias bênçãos. Agora eu vou ler, no versículo 38, vou ler um pedacinho só da maldição. Vejam só, capítulo 28, versículo 38, diz assim: lançarás semente em abundância nos teus campos, mas colherá pouco. Olha o que ele fala: lançarás sementes em abundância nos teus campos, mas colherás pouco, porque o gafanhoto devastará tudo. Plantarás a vinha e dela cuidarás, mas não beberás vinho, nem nada colherás, porque o verme devorará tudo. Terás oliveiras em tuas terras, mas não terás óleo, porque as olivas cairão. Gerarás filhos e filhas, mas não serão teus, porque irão para o cativeiro. E por aí vai as maldições. Tudo porque nós temos uma escolha. Deus coloca para diante de nós a vida e a morte, as bênçãos e as maldições. E ele fala, né, mais à frente: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Não permita que venha ficar na maldição. Aqui está relacionado várias bênçãos de Deus. E ele coloca aqui algo muito importante, no versículo 28, diz assim: o Senhor, diz aqui, versículo 28, versículo 12, o Senhor abrirá para ti as suas preciosas reservas do céu, para dar ao seu tempo, a chuva necessária à tua terra, para abençoar todo o trabalho de tuas mãos. Ao seu tempo, não ao tempo que nós queremos. Por que então estou falando isso tudo aqui? Porque a primeira coisa que nós temos que entender é mudar os nossos hábitos. É necessário nós mudarmos os nossos hábitos. Para vivermos nas bênçãos de Deus, é necessário nós entendermos que certas manias que nós temos, nós precisamos mudar. Primeiro ponto é aquilo que está na nossa mente. Eu não posso viver sendo uma pessoa pessimista, sendo uma pessoa que não acredita em nada, sendo uma pessoa o tempo todo que coloco tudo para trás. Os meus pensamentos sempre me levam a racionalizar aquilo que eu estou enfrentando, que são as minhas dificuldades, e aí eu recuo, eu dou um passo para trás, eu tenho medo. Se nós lembrarmos de Davi, ou melhor, de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, quando Golias chegava lá 3 vezes por dia e falava: manda um homem, vem lutar comigo, manda um homem para vir para cá. Quem perder vai se tornar escravo do outro. E Saul tremia de medo. E todo Israel, com ele, também tinha um medo. Se você deixar o medo se apoderar da tua mente, você vai ser uma pessoa pessimista. Você vai ver que os teus recursos não são suficientes para atingir as tuas metas, os teus sonhos. Os sonhos sempre serão maiores do que os recursos. Porque se eu tiver um sonho pequeno, achando que o meu recurso cabe ali, eu vou sempre ser pequeno nos meus pensamentos e no meu agir. Eu tenho que ter a sabedoria de confiar em Deus, sabendo que Ele, diz aqui a palavra de Deus, me colocou em cima, não embaixo, na cauda, na cabeça e não na cauda. Que Ele abre as comportas dos céus e derrama sobre mim as suas bênçãos. Ou eu confio nisso, ou a minha mente vai continuar sendo uma pessoa pessimista. Vai sair de manhã, calor que estava hoje, aí a pessoa fala para você: vamos, sábado acho que vai estar por aí, hein? Aí, eu já estou com o meu guarda-chuva esperando a chuva. Vai chover e muito. As pessoas pessimistas, aí elas começam a deixar o desânimo tomar conta dela. Qualquer palavra que chegue, qualquer situação que ela tem que enfrentar, ela recua ou passa a bola para o outro e não assume a sua responsabilidade. Está sempre achando que não dá para mim, que alguém resolva. O pessimista, ele não tem coragem de enfrentar as suas carências, porque ele começa a mirar no que os outros estão fazendo.
Então, eles começam a achar sempre que as bênçãos são para os outros, não para mim. Que a minha vida foi marcada pelo sofrimento e eu vou sofrer. E pior, você vai encontrar sempre alguém do teu lado que vai falar que a vida é dura, sim, é dura, e é feita de sofrimentos. Até passamos por eles, mas não é para permanecermos nele. Só que tem que o pessimista começa a ficar nele, somente nele. Isso nós chamamos o deserto. O pessimista começa a lançar palavras de maldição para ele mesmo. Isso chama-se a fazer o voto secreto. É aquilo que eu olho e falo o quê? Eu sou uma pessoa que nasci para dar errado. Eu sou uma pessoa que não vou conseguir realizar aquilo que eu sonhei para mim. Eu sou uma pessoa que não vou conseguir resolver este problema. Eu sou uma pessoa que nasci para ser assim, porque eu vejo a minha família toda foi assim. Olha como foi meu pai, olha a história dele. Olha a história da minha mãe, como é que foi. Olha a história do meu avô, do meu bisavô. Eu nasci assim mesmo, a linhagem da minha família, toda ela foi assim, será assim comigo. Não. A tua família viveu um período, um momento. Você está vivendo outro momento agora. E aquilo que veio acontecendo ao longo dos anos atrás, seus familiares, você não vai carregar os pecados dele ou deles, mas você vai entender que aquilo que eles semearam lá atrás, aquilo que foi semeado lá atrás, você tem que quebrar agora essa maldição. É mais ou menos assim, uma pessoa que estava devendo aí teu avô, teu pai, estava devendo alguém, e aí ele vem a falecer. E o cara quer cobrar de você agora. Não. Está repreendido no nome de Jesus. Porque o demônio que ele pega, quando ele pega na tua mente, que você está com medo, que você está pessimista, é o terreno onde ele quer crescer ali dentro. Quando ele percebe que você está ficando uma pessoa tão desanimada, tão fragilizada, é a hora que ele começa mais a semear o mal, que já semeou lá atrás com os teus antepassados. Que já semeou lá atrás com o teu avô, teu bisavô, seus avós, seus pais. E você tem que entender que a cada geração, melhor você tem que ser. Você não pode ser igual aos teus pais, porque se você viver fazendo aquilo que teus pais fizeram, o mal vai chegar até você, como chegou a cada um deles. Está entendendo? Se você continuar praticando aquilo que eles fizeram, você vai continuar dando terreno para o inimigo. Então, o primeiro mandamento é retirar os maus pensamentos. O segundo, que eu falei aqui, mudança dos hábitos. Aquilo que eles praticaram, eu não quero praticar. Aquilo que eles fizeram, eu não quero fazer. Mas, para que isso aconteça, eu tenho que tomar algumas decisões na minha vida. Eu tenho que acreditar em Deus e, mais do que isso, acreditar em Deus, até o demônio acredita, mas fazer valer a minha fé em situações que eu vejo que eu não tenho condições de resolver, mas que Deus pode tudo. Eu não posso aceitar aquilo que foi feito lá atrás e continuar fazendo as mesmas coisas que eles. Eu não posso fazer isso. Porque senão eu vou estar contribuindo para que o inimigo venha a crescer num terreno que não lhe pertence. É necessário abrir mão de certas coisas. Exemplo, uma pessoa que levou para casa algo contaminado, que já foi dado lá para a tua bisavó, que já passou para a tua avó, que passou para a tua mãe, e chegou até você, que é algo contaminado. Tu sabe que eles estiveram praticando e exerciam as práticas do ocultismo. Aí você fala assim, eu tenho que fazer uma limpeza ali em casa. Lá na Divina Luz falaram que a gente não pode ter nada de coisa, mas eu vou tirar isso aqui, vou tirar aquilo ali, aí pego isso aqui, isso aqui foi da minha bisavó. Eu vou guardar isso aqui porque é relíquia da família.
Sim, mas veio de onde? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Veio de onde? O presente que você ganhou, quem te deu? Quem te deu aquele presente? Ah, mas foi um presente. Quem te deu esse presente? O que ela pratica? Qual é a fé dela? Ah, mas não tem problema nenhum. Como é que você sabe, meu irmão? A parte espiritual, nós precisamos entender que vai além do nosso olhar natural. Nós estamos falando de um mundo do sobrenatural. E isso envolve decisões, mudanças de hábitos, mudanças de pensamentos e de atitudes. Não adianta eu querer pegar e limpar tudo e deixar em casa algumas coisinhas. Não adianta você falar assim, eu estive lá durante tanto tempo, naquele lugar, no ocultismo, lá, as coisas que eu fiz, e não quero jogar fora isso aqui não, porque falaram que se eu jogar fora, vão me perseguir. Meu irmão, em quem você confia? Qual é o teu Deus? Colocaram ali um trabalho na porta, na esquina da minha casa. Para entrar na minha casa, eu tenho que dar uma volta agora de um quarteirão todo para não passar por ali. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Então me falaram que para passar ali eu tenho que pedir licença. Meu Deus, quem é o teu Deus? Quem é o soberano? Quem é o Senhor de tudo? Ou eu acredito que o Senhor está colocando para mim as bênçãos, que acabamos de ler aqui agora, ou eu vou cair naquilo que é a maldição. Eu vou trabalhar e não vou ter o retorno de nada. Vou trabalhar em vão, como está no Salmo, se não me falha a memória, Salmo 126. Depois eu conferi aí, eu trabalho igual um saco roto, você coloca ali e perde tudo. Depois eu confere para eles, no Salmo 126. Em vão trabalho operário. Porque nós temos que entender que a vida espiritual, ela me leva a acreditar naquilo que os meus olhos não estão vendo e que nada é por acaso, não. Que nada é por acaso. Não é por acaso que a tua empresa não cresce. Não é por acaso que a tua vida, a tua família não vai para frente. Não é por acaso que na tua casa tem pessoas viciadas. Não é por acaso que na tua casa existem confusões constantes ali. Não tem paz. Não é por acaso que você não consegue progredir. Tem pessoas que você não pode falar assim, eu estou fazendo tal faculdade. Parece coisa boba, né? Você não pode falar. Tem pessoas que não podem ouvir de você assim, eu estou querendo trocar de carro esse ano. Tem pessoas que não podem saber que você está pensando assim, eu estou pensando em comprar uma casa. Eu estou pensando em fazer uma viagem. Tem pessoas que não convém, não podem saber daquilo que você está almejando, planejando para a tua vida, para a vida da tua família. Tem pessoas que você nem pode levar para dentro da tua casa. São situações que devemos pensar e meditar o que fazer. Com quem eu ando? Ande com quem tem a bênção. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e fala assim, meu irmão, anda com quem tem a bênção. Fala para ele. Isso é sério, hein? Fala de novo para assim, meu irmão, anda com quem tem a bênção. Fala para ele. Você quer ver uma coisa? Lá em livro de Gênesis, capítulo 12, fala de Abraão. Abraão, ele foi aquele que Deus falou para ele, né? Abandona a tua terra, a sua família, seus parentes, e vai para uma terra que eu vou te dar. E ele largou todo mundo, levou Sara, que era Saraí, né? Vamos chamar de Sara, Sara, e levou também o sobrinho Ló.
E chegou um determinado momento, e ali na Bíblia fala que Abraão era rico, possuía tantas ovelhas, tanto não sei o quê, e fala que Ló também possuía ovelhas, mas não cedo que Ló era rico. Rico era Abraão. Ló, junto com Abraão, abrindo poços lá no deserto, que aquilo valia ouro, né? Água no deserto é mais do que petróleo, né? E ali há uma contenda entre os pastores de Ló com o de Abraão. Então Ló toma a decisão de ir para onde? Abraão chega para ele e disse, olha, Abraão chama ele e fala, meu filho, vem cá. Não é bom nós brigarmos. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Eu não estou preocupado para onde eu vou abrir poço, não. Onde você for, escolhe onde você quer ir. Mas não vamos brigar, não, tá? Então vem comigo para a terra que Deus está falando que vai nos dar. E agora nós estamos brigando de coisa boba, de poços. Vamos abrir outros poços mais, vai ter água. E Ló, então, decide ir para um lugar chamado Sodoma e Gomorra, onde havia muito mercado, muito dinheiro. E ele resolve ir para lá para ganhar dinheiro. A bênção não estava com Ló. Quem era rico era Abraão. Ló vai para lá, para Sodoma e Gomorra, se afastou da bênção. Chegando em Sodoma e Gomorra, não demora muito, há uma invasão, Ló perde tudo, e também, depois Deus fala para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercede a Deus, e Deus salva a família de Ló, manda os anjos até Sodoma e Gomorra, ali os anjos são assediados pelos que ali estavam, e ele dá uma ordem para a família de Ló, vão para a planície, não olhem para trás. A mulher de Ló vai com eles, olha para trás e torna-se uma estátua de sal. Ló perdeu aquilo tudo, perdeu tudo naquele período ali que Sodoma e Gomorra foi destruída, porque ele largou com quem estava a bênção. Ande com quem tem a bênção. Olha, alguém está falando para si, meu irmão, ande com quem tem a bênção, fala para ele. Fala, assim, você entendeu por quê? Você entendeu, meu irmão, por quê? Porque nós temos que andar com quem quer viver o que nós estamos vivendo. Nós temos que buscar caminhar com quem quer viver aquilo que nós queremos viver. Porque se você não buscar com quem você está querendo viver o que você está vivendo, está arriscado essas pessoas mostraram uma porta escancarada e a carne é fraca, e você esquecer do Senhor, teu Deus. Mas isso não é possível? Claro que é possível. E como é possível? Nós temos que entender que na vida espiritual existem certos interditos que têm que ser retirados da nossa vida. Eu não vou entrar no detalhe, Sodoma e Gomorra, de Jericó, e Josué, com aquele povo lá entrando, vendo as muralhas caírem de Jericó, e depois essa grande vitória, né? Jericó era uma cidade murada, intransponível. Josué, o homem escolhido por Deus, não mais Moisés, para entrar em Canaã, passam pelo Rio Jordão que estava transbordando e se deparam com Jericó. Poderiam dar a volta? Poderiam. Mas não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era outro. Era necessário Jericó cair por terra. Às vezes nós não entendemos isso, quais são os planos de Deus para a minha vida, e como diz aqui, dentro do tempo dele as bênçãos virão, e muitos não querem esperar isso, o tempo de Deus, e aí recorrem a outros lugares, achando que ali, fazendo tal trabalho, vai trazer a bênção, vai trazer a cura, vai trazer a libertação, vai fazer outro trabalho, vai desfazer o outro trabalho, e por aí vai.
Eu estou falando que, chegando em Sodoma, em Jericó, Josué deu 7 voltas em torno de Jericó. Esse é um tema que vai estar no retiro de domingo. Eu só vou adiantar para você. Venceram. Uma vitória extraordinária. Porque, segundo especialistas, Jericó era uma cidade tão fortificada que haviam casas em cima, porque o muro era muito largo. Portanto, que Raabe, a prostituta, morava em cima do muro. Era muito largo, era intransponível. E, segundo os especialistas, as muralhas não caíram nem para frente e nem para trás. A terra se abriu e tudo afundou. Um pouquinho à frente, tem outra cidade, Ai, fraquíssima. Fraquíssima. Só que o povo de Israel perdeu essa batalha para uma cidade que era nada. O povo de Israel perdeu essa luta, uma cidade que os próprios homens que foram ver Ai, que é o nome da cidade era Ai, voltaram até Josué e falaram assim, olha, ali é fácil, não tem que mandar muita gente não, manda pouquinha gente aqui, vamos lá, aquilo ali é mole para a gente. Esqueceram que no mundo espiritual não tem nada mole, não tem nada fácil. A luta, ela é constante, a luta não é fácil. No mundo espiritual não tem guerra vencida facilmente, não tem. No mundo espiritual não tem você achar, eu vou esperar que vai dar tudo certo, ou que não, se você não fizer a tua parte, Deus também vai esperar, porque a dele ele faz, mas você tem que fazer a tua também. E aquele povo, eles perderam a batalha contra uma cidade pequenininha, Ai. E sabe por quê? Porque Deus havia dado uma ordem. Havia dado uma ordem que Jericó não deveria se pegar nada daquela cidade. Não se deveria pegar nada. Foi a ordem dada por Deus. Só que havia um homem chamado Acã, que ele pegou alguns ourozinhos, algumas pratas. Nós sempre temos um porquê quando desobedecemos a Deus. Samuel, quando deu a ordem também a Saul, que numa batalha ele não deveria pegar nada, tudo estaria voltado ao interdito. Samuel, ao chegar depois da batalha com Saul, Saul fala, eu fiz tudo como você mandou, como Deus mandou. E Samuel falou assim, mas eu estou escutando uns boi bugindo aqui, umas cabras, que bichinho são isso aí? Não, sabe o que é, Samuel? Uns boizinhos lá muito bons, né? Os bezerrinhos bons, aí, para a gente aqui, né? E aí, resolvi pegar, guardar tudo aqui comigo, para a gente, não é para mim não, para todo mundo aqui, né? Samuel falou, mas meu filho, qual foi a ordem que Deus deu a você? Não estava tudo voltado do interdito? Sim, mas não foi? Sim, então chega, Saul, tu vai perder tua realeza agora. Tu deixa de ser rei de Israel. Porque às vezes nós não queremos cumprir aquilo que é o interdito, permanece o interdito, porque nós não queremos tirar. E são vários interditos que nós guardamos, ou dentro da nossa casa, ou aqui dentro. E se esses interditos não saírem daqui de dentro, que são mais difíceis do que aqueles palpáveis que estão lá dentro, que tu pode pegar e tirar, se você não tirar esses interditos, as vitórias acabam não chegando. E aí começa a achar que é maldição, achar que nada dá certo na minha vida, porque eu nasci para ser assim e vou morrer assim. Você vai vendo que nada anda para frente, porque você não tirou o interdito que Deus falou que era necessário tirar. E esse interdito, às vezes, como eu falei, vai de tantas situações. Teve um caso de um rapaz que o filho dele
lá no colégio, deram lá umas balinhas, né? Era dia de Cosme e Damião. Aliás, não era o dia de Cosme e Damião, né? O dia de Cosme e Damião não é dia 27 de setembro. E aí, eles pegaram, e o pai falou, e agora? Vai tirar a bala da mão da criança. Terceira Guerra Mundial, né? Vai chegar para a criança, meu filho, dá aquela bala para cá. E então o pai pegou e falou, ele orou e falou, Senhor, se essas balas estiverem contaminadas, oferecidas nesses lugares, eu te peço agora em teu nome, que o meu filho, ao prová-las, não fique com elas na boca. Em teu nome, Senhor, eu te peço agora que aconteça isso, que ele sinta o poder do teu nome, que ele não fique com essa bala se estiver contaminada, oferecida. Tu sabe a quem, né? Que o dia não pode nem falar muito o que é, né? Mas tu sabe o que é. E aí ele pegou, deu para o garoto, na hora que o garoto botou a bala na boca, na mesma hora ele cuspiu a bala. Pai, está com gosto de sal. E o pai falou, glória a Deus, Deus é fiel. E aquilo, ele tirou da mão dele, o garoto não quis mais, porque não era doce. Nós temos que pedir a bênção de Deus em tudo que viermos a comer, seja num restaurante, seja numa pizza, seja na tua casa. Você tem que pedir a bênção de Deus, abençoar aquele alimento sempre. Sempre. Porque senão você vai viver achando que tudo é bobeira, tudo é bobagem, que essas coisas é coisa de pessoas que carismático, que isso não existe. Existe sim. A prova está aqui. E tem outra passagem muito interessante para encerrar. Abre a tua Bíblia um pouquinho. Vamos um pouquinho à frente. Lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. O pessoal fala assim, mas meu Deus, será que eu vou pagar o pecado do meu pai? Não, não tem nada disso. É isso que nós vamos falar muito no domingo, sobre essa questão da questão hereditária. Ezequiel capítulo 18, versículo 19. Acharam aí? 18, 19. Diz assim a palavra de Deus. Perguntais por que não leva o filho à iniquidade do pai? É que o filho praticou a justiça e a equidade, e como observa e cumpre as leis, também ele viverá. É o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas do filho. É ao justo que se imputará sua justiça, e ao mau a sua malícia. Se, no entanto, o mal renuncia a todos os seus erros para praticar as minhas leis e seguir a justiça e a equidade, então ele viverá de certo, e não há de perecer. Não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas, ele há de viver por causa da justiça que praticou. Ou seja, você não carrega pecado de ninguém. Jesus, quando morreu na cruz, ele pagou os pecados. E é por isso que você tem que entender que, como católico que você é, a doutrina católica é completamente contrária à doutrina espírita. Quem quer viver a doutrina espírita, que viva. A doutrina católica prega a ressurreição e não reencarnação. Então, é uma diferença muito grande. É muito grande. Jesus não reencarnou, Jesus ressuscitou. E é isso que eu tenho que entender, que o mundo espiritual me leva a olhar para a cruz e nela, sabendo que é pela cruz que eu terei as minhas vitórias. É olhar para Jesus e confiar na palavra dele que fala
que Ele me colocou na cabeça e não na cauda. Confiar em Deus, sabendo que as comportas dos céus estão abertas para mim e que Ele me escolheu e que Ele quer que eu viva não uma vida de sofrimento, como muitos pensam. Não, mas você nasceu para sofrer mesmo, meu filho, é assim mesmo. É assim mesmo não é assim mesmo não, você não nasceu para sofrer, porque você não é um bastardo, você tem um pai. Você tem a Santíssima Trindade, tem uma mãe, Maria. Não falei dos pais terrenos, não, estou falando da parte espiritual. No qual o Senhor te formou no seio da tua mãe e te colocou nesse mundo para uma missão. E esta missão não é pouca coisa, não. O problema é que nós começamos a ver tantas coisas erradas no mundo e nós vamos perdendo a vontade de acreditar que pode mudar alguma coisa, que eu posso mudar sim, a começar por mim. Porque se eu não mudar, de nada adianta. Estava passando o filme aí da Santa Teresa de Calcutá, né? Foi, né, claro? Passou agora recentemente no cinema, né? Quantas pessoas tinham no cinema? Só o pessoal da comunidade, né? Só o pessoal da comunidade. E ali falava de Teresa de Calcutá. E no testemunho o rapaz falou, né? Eu via no olhar dela, no jeito dela de se vestir, na maneira dela de ser, o próprio Evangelho. E o próprio Evangelho. Você, para converter alguém tem que olhar para você e ver Jesus. Para você converter pessoas, não adianta querer se mostrar, querer aparecer. Você tem que mostrar Jesus para ela. Porque senão tu vai cair num erro muito grave. As palavras de maldições vão acabar tomando conta. Tem um rapaz também que comentava que ele converteu, né? Trouxe para ele uma pessoa drogada. E essa pessoa mexia com tudo de drogas. Mexia com todo tipo de drogas. E ela começou a trabalhar. E sempre quando qualquer dinheiro que entrava para ela, ela falava assim, quando eu vendia isso e aquilo, eu ganhava muito mais. Quando eu fazia isso e aquilo lá fora, eu ganhava muito mais. Ou seja, o coração dele ainda estava no Egito, na escravidão. Ainda estava no Egito. Às vezes as maldições chegam porque você não está liberto. Nós não estamos libertos. O coração nosso ainda está lá no Egito, querendo comer cebolas. Que mau gosto, né? Queria comer cebolas. Queria voltar para a escravidão, para o faraó, para comer cebolas. O melão, tudo bem. A que ponto chegamos? A bênção e a maldição. É uma escolha que Deus coloca para cada um de nós. E Ele fala, escolhe, pois, a vida. Coloco hoje como testemunha o céu e a terra. Escolhe, pois, a vida. Se liberte das maldições. Se liberte daquilo que vem acompanhando a linhagem da tua família. Até as enfermidades precisam serem rompidas, canceladas, desfeitas, em nome de Jesus. É preciso proclamar. Terceiro ponto que eu ia falar, mas não vai, vou deixar para a cura de libertação de domingo. O poder das palavras. Você tem que proclamar, falar. Por que Jesus mandou o ceguinho falar? O que você quer? Ele teve que falar, eu quero ver. As palavras têm poder. Proclame palavras benditas. Proclame palavras que venham elevar e não derrubar. Proclame palavras que venham dar vida e não a morte. Aí eu te garanto que a maldição cairá por terra em nome de Jesus. Amém? Amém? Repete comigo, diga assim, Senhor Jesus,
Senhor meu Deus, eu quero viver as suas bênçãos. Há um caminho, Senhor, e esse caminho eu quero estar junto de Ti, caminhar contigo, porque as bênçãos vêm de Ti. Quero que toda a minha família caminhe contigo, porque as bênçãos vêm de Ti. Em Teu nome, Senhor Jesus, e pelo poder do Teu nome, eu tomo posse dessas palavras de hoje. A minha opção, a minha escolha é estar contigo, é estar com quem tem a bênção, caminhar com os irmãos que também possuem a bênção. Dai-me, Senhor Jesus, a sabedoria de saber quem são os meus amigos. Dai-me, Senhor Jesus, o discernimento para que eu possa proclamar em Teu nome as vitórias, as curas e as libertações, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Todo-Poderoso. A Ti toda a honra, todo louvor e toda a glória. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Se você crê nisso que você falou e ouviu, toma posse, aplauda o nosso Deus mesmo, aplauda o Senhor Jesus.